Olá pessoal, olá! Mais uma vez sejam bem-vindos ao momento de reflexão na Bíblia, na Palavra de Deus, um momento de estudo bíblico aqui pela comunidade luterana Cristo de Porto Alegre. Estamos falando sobre personagens bíblicos e hoje continuaremos falando sobre a vida de Paulo, um personagem que é bem protagonista no Novo Testamento. Eu disse continuar falando porque já fizemos um vídeo falando sobre os três mundos que o apóstolo Paulo circulava e como que o reino de Deus cruzou esses mundos e usou o próprio apóstolo para levar a palavra de Deus adiante. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o primeiro sobre o apóstolo Paulo, esse é o segundo, onde a gente quer conversar um pouco mais sobre o temperamento, qual era o jeito dele, quais eram os traços que o Novo Testamento, que as histórias da Bíblia revelam a respeito do apóstolo Paulo, especialmente como o Espírito Santo moldou este temperamento, esta personalidade para ser direcionada para o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo é o personagem de hoje, mais esse aspecto da vida desse importante personagem da Bíblia. A gente sempre lembra que o principal da Bíblia é sempre Jesus, o alfa e o ômega. Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas e a nossa leitura bíblica, deixa eu até deixar aqui a minha Bíblia mais próxima de mim, a nossa leitura bíblica é sempre cristocêntrica e assim a gente considera também para esse estudo. Tá? Que Deus nos guie também nesta reflexão, permaneça com a gente aqui nesse tempo, convidamos também a curtir esse vídeo, também as nossas redes sociais, também inscrever-se no canal do YouTube, assim também nos auxilia bastante, certo? Que Deus nos abençoe então nesse momento. Tem um autor, deixa eu até mostrar o livro aqui, é uma capa já mais antiga, tem um livro mais atual que é Por que Agimos Como Agimos, também do mesmo autor, Tim, e esse aqui, Temperamentos Transformados, já é uma edição assim mais antiga, e ele trabalha com aquela ideia dos 4 temperamentos, os mais atuais subdividem esses 4 temperamentos elementares, e esse livro fala do apóstolo Paulo, identifica o seu temperamento e foi usado um pouco aqui para as nossas reflexões. Caso você não conheça, até na capa ele trata aqui os 4 temperamentos, digamos assim, que ele considera. Veja aqui, o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Tá? Vocês podem ver que está num círculo onde tem qualidades, virtudes, defeitos. Bem interessante esse livro. Né? Por que eu estou falando dele? Porque quando ele apresenta o temperamento chamado colérico, ele centraliza a figura do personagem de hoje, que é o apóstolo Paulo. Só para você conhecer um pouquinho mais aí esses 4 temperamentos, o sanguíneo, ele é aquele temperamento muito extrovertido, muito animado, às vezes um pouco desorganizado, que às vezes diante das suas falas coloca os pés pelas mãos, identifica com o personagem bíblico chamado Pedro. O melancólico já é aquele personagem mais minucioso, mais analítico, também ligado às vezes às artes, mas um pouco mais silencioso, bem assim detalhista também, mas por vezes também um pouco pessimista, um pouco confuso, e aqui nós identificamos o personagem Moisés. E tem também o fleumático. O fleumático, apesar de grandes qualidades, né? Por exemplo, é calmo, é tranquilo, cumpridor, é eficiente, mas conservador também, é prático, muitas vezes é diplomata, né? Mas ele também é aquele mais temeroso, mais indeciso, mais contemplativo, introvertido muitas vezes. E o quarto é o colérico, que nós queremos destacar na vida do apóstolo Paulo, que é o típico líder, aquele gerente de empresas, diretores, que é enérgico, resoluto, independente, bastante prático, decidido, né, audacioso, mas também é sarcástico, muitas vezes impaciente, às vezes intolerante, insensível por vezes, né? São características marcantes assim nesse tipo de temperamento. Pois bem,
Esse autor, e eu concordo com ele identifica no apóstolo Paulo o temperamento dominante. Nunca a gente só tem um temperamento, a gente é uma mistura de vários, mas quando ele fala do apóstolo Paulo e olha para as histórias bíblicas, ele assim identifica esse temperamento mais colérico. E eu queria então usar assim como base para essa conversa e esse estudo a mostra de algumas vezes em que esse temperamento tão marcante do apóstolo Paulo é revelado, tá bem? Então assim, se você pegar Atos 8, final do capítulo de Atos 8 e Atos 9, Atos 8 quando mostra ali que os cristãos estavam sendo perseguidos, mostra que um dos perseguidores era o apóstolo Paulo, né? Também conhecido por Saulo. E em um determinado momento diz que o apóstolo Paulo respirava ameaças. Diz que ele foi até o sacerdote pegar ordens judiciais para ir a Damasco e prender os cristãos. E ele fazia isso com uma determinação impressionante. Estava impressionantemente errado, né? Mas as suas convicções, os seus traços, o seu jeito de ser estavam bem revelados já ali, nesses poucos versículos antes da sua conversão. Então, mesmo depois da sua conversão, que 98% das histórias é posterior à sua conversão, esse mesmo temperamento acompanha o apóstolo Paulo. Mas a gente percebe que então é direcionado pelo Espírito Santo para a vontade do nosso Deus. Isso é bastante interessante sempre de avaliar, de pensar, de perceber novamente. Algumas histórias assim que mostram isso, que revelam essa situação. Por exemplo, assim, deixa eu ver aqui, Atos 14, versículo 19. Vou abrir aqui só para conferir se é mesmo esse texto aqui que eu anotei no meu papel. Atos 14, versículo 19 e 20 ao 21. Aqui, cheguei aqui. Aqui diz assim, ó, é bem esse o texto que eu queria me referir inicialmente. Vou me referir a várias histórias, tá? Aqui está escrito assim, ó, Atos capítulo 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Isso então aconteceu na cidade de Listra. O apóstolo Paulo, perseguido por anunciar o nome de Jesus, sofreu essa agressão de apedrejamento, que era uma pena de morte que o povo hebreu trazia. E o que acontece aqui segundo esse texto? Segundo esse texto, ele foi apedrejado, foi considerado morto, foi colocado para fora da cidade, só que logo adiante diz que ele não tinha morrido, né? O versículo 20 diz, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, porque ele aparentava ter morrido, talvez desmaiou, e aí diz que ele entrou na cidade. E diz o versículo 20, diz a sequência do texto, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. O destaque que eu coloco aqui dentro desse temperamento combativo do apóstolo Paulo é essa obstinação em alcançar seus objetivos. Antes da conversão, em perseguir os cristãos, por ter a convicção de que eles estavam errados. E agora, tocado pelo Espírito Santo, essa mesma obstinação é moldada pelo Espírito para o caminho certo. E mesmo tendo sido apedrejado, passado por um momento traumático, onde muito provavelmente 99% das pessoas talvez fugiriam daquele lugar, ele volta lá para anunciar aquilo que ele veio anunciar, o Evangelho. E diz o texto que muitas pessoas foram tocadas pelo Evangelho, feitas filhas de Deus mediante a fé em Jesus. Eu destaco então essa obstinação do apóstolo Paulo. O texto que eu agora quero me referir poderia deixá-lo, digamos assim, para o final lá, né? Assim, quando a gente
vai fazer o fechamento do apóstolo, mas eu quero mencionar agora. Quando o apóstolo Paulo fala lá, escreve a Timóteo, ele está no final da vida dele, e então ele usa uma expressão assim: quanto a mim, combati o bom combate, guardei a fé. Por que eu estou citando esse texto? Vejam a expressão: depois de muito tempo, como apóstolo, como missionário, anunciando a palavra de Deus, ele chega ao final, ele olha para trás e diz: eu combati o bom combate. E literalmente, com as palavras, ele demonstra o seu temperamento combativo, focado em alcançar o seu objetivo, a sua marca. Então isso é muito marcante no apóstolo Paulo. Isso também a gente percebe quando ele escreve aos Coríntios, né? Aos Coríntios, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O texto que eu falei há pouco é 2 Timóteo capítulo 4, tá? Ali os versos 7, 8 por ali, que eu combati o bom combate. Mas lá no texto de Coríntios, eu acho que é em 1 Coríntios 9, vou abrir aqui também, tá? Eu gosto de fazer assim e folheando aqui com vocês o texto para que motivá-los também aí a usarmos nossas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 9, os versículos 24 em diante, diz assim, ó: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, uma medalha nos tempos atuais, né? Nós, porém, a incorruptível, assim como também eu, não sem meta, assim luto, como desferindo golpes no ar. Aliás, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Notem aqui, o apóstolo Paulo está falando assim dessa disciplina, desse foco no objetivo, né? Então ele usa primeiro esse linguajar de competição, né? O atleta corre e um só chega, então correr para chegar em primeiro lugar, digamos assim, né? E ele fala dessa disciplina do cuidado com o corpo, que é tão marcante na vida dos atletas. E ele diz, olha, eles fazem isso para ganhar uma coroa, uma taça, enfim, uma medalha, nós por uma coroa incorruptível. Então ele convida a ter esse mesmo foco. Isso é bem próprio do temperamento do apóstolo Paulo, moldado pelo Espírito Santo aí em suas ações. Tá? Então eu queria trazer essas marcas para vocês hoje, desse cara tão assim... tão singular, digamos assim, no seu modo de ser, na sua direção, no seu ímpeto, como anunciante, um pregador da palavra de Deus, né? Algumas outras situaçõezinhas curiosas, assim, né? Além dessa em que ele foi apedrejado e voltou, tem uma situação em que tinham duas duplas que anunciavam o evangelho, né? O Barnabé e o Paulo, eles também faziam, junto com o Silas e o Marcos, duplas assim. E é interessante que diz que numa das viagens missionárias em que eles tinham um objetivo, por alguma razão, o Marcos, que é o mesmo que escreveu o evangelho de Marcos, João Marcos, ele desistiu, entre aspas assim, de sua viagem. Ele abandonou o roteiro, voltou para casa por alguma razão. E é interessante que o apóstolo Paulo ficou bastante indignado com isso, né? Depois, quando eles queriam fazer uma nova viagem, realizar um novo plano nesse sentido, o Barnabé queria levar o Marcos e o Paulo dizia não. Né? Como alguém dizendo assim, olha, ele nos deixou para trás antes, agora ele não concordava mais que ele fosse junto. Disse, não, ele antes não nos seguiu, ele antes não foi com a gente, eu não concordo que ele vá junto agora, né? Então a gente percebe isso aí no apóstolo Paulo, essa obstinação. Esse texto, assim, se vocês quiserem conferir, né, ele está em Atos 15, capítulo 15, mais ali para o final do texto de Jesus, né? Então Atos 15, 39, esse último texto aí que eu mencionei. Em Atos capítulo 23, ele reage
a uma atitude do sacerdote, né? E depois ele até pede desculpas. Então ele tinha também esse temperamento colérico muito próprio na sua vida, nas suas ações e reações. Teve um outro momento em que esse aspecto de liderança, de decisão, esteve muito claro na vida do apóstolo, que foi em Gálatas capítulo 2. Paulo conta um momento em que Pedro, né, o outro apóstolo, em que Pedro ele agiu mal, digamos assim, foi repreensível. O Pedro, ele primeiramente esteve junto com os gentios, os não-judeus que foram convertidos ao cristianismo, e fazia refeições com eles, estava com eles, enfim. Quando chegaram os de Jerusalém, os judeus, aí o Pedro meio saiu fora do grupo, né, para dizer, não, eu nem estou tão misturado com eles assim. Foi um pouco falso, digamos. E o apóstolo Paulo repreendeu o Pedro, né, disse assim, olha, tu está agindo mal, né? Tu não está agindo de maneira sincera com nossa proclamação, que é de um Cristo que é para todos, ele é para os gentios, para os judeus. Então não fica te fazendo de judeu ou de gentil quando convém, seja o que você é, né? Então o apóstolo Paulo, nesse ímpeto dele também, ele por vezes era sarcástico e direto, mas muito curioso, muito bonito de ver, é que esse temperamento que trazia consigo qualidades e defeitos, como é próprio de todo ser humano, foi cada vez mais moldado para o bem. Os dons do Espírito Santo foram cada vez dominando a vida do apóstolo Paulo e dirigindo, maximizando as suas virtudes, os seus dons, os seus talentos e diminuindo os seus defeitos. Tá? Pensem no dom do amor e como o apóstolo Paulo por exemplo, depois ele tranquilamente perdoa Marcos, chama-o de alguém que é muito útil para o reino, né? Tinha dado aquela, como se diz nos tempos atuais, aquela treta, aquele problema entre eles. Outras circunstâncias também de muito respeito com o próprio apóstolo Pedro. A paz, o dom da paz, né? O colérico muitas vezes ele é truculento, ele anunciava a paz, o contentamento, e então ele unia esse temperamento como um talento nato que ele tinha, mas moldado, direcionado pelo Espírito Santo. Algo muito bonito quando a gente pensa em temperamento, em personalidade, né? O colérico tende a ser muito prático, muito resoluto e independente. Isso também se mostra, por exemplo, nessa questão que o apóstolo Paulo ele muitas vezes trabalhava, né, construindo, tecendo tendas e se sustentava disso para não precisar depender de ninguém, poder ir e vir dentro do seu trabalho como apóstolo. Isso também é bastante marcante assim na vida dele. Tem uma situação curiosa que talvez eu convido vocês a olharem com mais calma, que é Atos, capítulo 21, onde o apóstolo decide ir para Jerusalém e ali aparentemente o Espírito então diz que vai ter muita perseguição, como que aconselhando ele a não ir. Depois ele segue ao momento em que profetas anunciam que aconteceria com ele, né, que ele seria preso, e dentro dessa decisão dele, ele segue até Jerusalém, de fato é preso. Alguns entendem, claro, que todas as coisas cooperam para o bem, que ele pregou aos reis como estava destinado. Mas alguns também colocam que talvez dentro desse espírito ainda também pecador, como colérico, ele tenha decidido na sua própria cabeça aquilo que o Espírito Santo não queria. Ou seja, que aqueles eram sinais de que ele não deveria ir, mas como a perseverança é muito parecida com a teimosia, né? Então, teimosamente, ele teria ido. É uma visão interessante que cada um de nós precisa, então, ler ali com mais calma para chegar à sua opinião do que era ou não era a vontade de Deus ali, né? Mas é uma curiosidade. Atos capítulo 21, se vocês, então, quiserem olhar com mais calma, assim, com mais tranquilidade e com raciocínio.
Os textos bíblicos também que o apóstolo Paulo nos traz mostram as muitas circunstâncias que ele enfrentou, as dificuldades que ele passou e a firmeza com que ele continuou sempre no seu apostolado, no seu trabalho. Quando ele cita quantas vezes ele foi chicoteado, apedrejado, passou por naufrágios e sempre continuou firme, forte, cada vez mais resoluto em seu objetivo, em sua missão. De fato, é um grande aprendizado para a gente, a vida do apóstolo Paulo. No outro vídeo, que eu vou deixar aqui nas descrições, ele também falava aí de como ele, no vídeo em si eu conversei nesse sentido de como ele é um homem de mundos diferentes, Ele era um judeu, um fariseu, alguns até achavam que ele era do Sinédrio, ele era um cidadão romano, e ele também conhecia pelos seus estudos toda a cultura helênica ou a cultura grega. Eu até associei que a plaquinha que Pilatos colocou na cruz do Senhor Jesus dizia Jesus Nazareno, rei dos judeus, em 3 línguas, no latim, no grego e no hebraico, que mostrava os 3 mundos mais presentes na época dos romanos, na língua latina, dos gregos, no Império Romano como um todo, territorialmente, se dava destaque à cultura helênica, por causa do Alexandre o Grande, e o povo hebreu com o hebraico. Então o apóstolo Paulo tinha trânsito nesses 3 mundos e a gente vê que o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no sopro do seu Espírito Santo, age transversalmente na vida de Paulo, guiando, transformando ele para que ele passe esses mundos, o anuncie Cristo para todos esses mundos e o Evangelho de maneira clara e incisiva, usando inclusive as características da sua personalidade, do seu temperamento, tão marcantes, tão decisivos assim, O apóstolo Paulo, nós percebemos também nas suas viagens essa determinação. E eu quero desde já anunciar que queremos fazer um próximo vídeo, um terceiro vídeo, então, destacando um pouco mais didaticamente, mostrando quais foram as viagens que o apóstolo Paulo fez. O livro de Atos fala em 3 viagens missionárias e queremos também falar um pouco mais detalhadamente, pelo menos citar, mencionar as cartas paulinas, boa parte dos livros do Novo Testamento que foram também escritos aí pelo apóstolo Paulo. A liderança para com pastores mais novos, como Timóteo, próprio Tito, e aí a sua direção para a igreja cristã que ele então traz assim, Tem uma outra história que eu menciono aqui para vocês, que eu também anotei para compartilhar, que está em Atos capítulo 27, que é o momento em que Paulo então sofre um naufrágio, enfrenta uma grande tempestade e o navio onde ele estava viajando com muitos passageiros naufragou, perdeu-se toda a carga e eles quase perderam a vida. E nota-se então que ele estava ali viajando como alguém preso, como um escravo. Em determinado momento dessa circunstância da tempestade, ele, que era um escravo preso, assume uma posição de liderança para anunciar que todos ali sobreviveriam pela bênção, pelo poder de Deus, conforme tinha ali sido anunciado. Mas o curioso é que este temperamento colérico, ele é tão incisivo, tão natural e latente, que a liderança exercida por uma pessoa que tem esse temperamento, ela se manifesta mesmo numa situação assim inusitada, isto é, num barco onde ele está como prisioneiro ali, e ele se torna então o líder e diz o que cada um tinha que fazer, buscando então a salvação, e aí encontrando-se depois lá na ilha de Malta, Situação também bastante curiosa. Eu queria ainda destacar, antes de concluir esse estudo, o quão é bonito assim a gente pensar, que eu tenho usado essa imagem
da vida do personagem, do apóstolo Paulo ou outros personagens bíblicos, tocada pelo personagem principal, que é Jesus. Quando Jesus cruza a vida desses personagens, quando o Espírito Santo cruza a vida desses personagens. E nós falamos no último vídeo, mas eu volto aqui a colocar lá em Atos 9, né, quando o Espírito Santo toca, a figura do próprio Senhor Jesus ressurreto aparece fora do tempo, como ele mesmo diz para ele, né, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Né? O próprio Senhor Jesus passa no caminho de Paulo, muda o seu coração, direciona e molda esse temperamento, essa personalidade para servi-lo, para agir em seu favor. Né? Então é bastante interessante quando isso acontece. E aí dons, muitas vezes, que são mais apagados em certos temperamentos, como por exemplo no colérico, a mansidão, a pacificação, o amor. Muitos têm dificuldade em demonstrar esse amor. Isso ficou latente na vida do apóstolo Paulo, nos exercícios de amor, no cuidado para com o povo. Né? E aqui eu queria mencionar, por exemplo, o texto de Romanos. Deixa eu me achar aqui qual o texto, Romanos 9 ou 10, deixa eu mexer aqui na minha Bíblia e logo encontrar esse texto para compartilhar com vocês, onde ali a gente percebe assim um amor até sacrificial, como é o amor ágape, que ele demonstra. Né? Capítulo 10 diz assim: irmãos, a boa vontade no meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que, tendo zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E então, nesse texto aqui de Romanos, capítulo 10, a gente percebe um apóstolo extremamente abnegado. E essa abnegação, essa doação em favor dessa causa, desta salvação, ela aparece ao ponto dele dizer assim, que ele próprio preferia se tornar anátema. Olha como está em agora Romanos 10, um pouquinho antes. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, amaldiçoado ou condenado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. O que ele está dizendo aqui, né? Olha, eu preferia eu ser condenado para eles serem salvos, se fosse possível. Tamanho o meu amor, tamanho o meu zelo por essa gente. Né? Então essa abnegação, esse amor que é mostrado neste temperamento incisivo, é um dom do Espírito Santo, né? Bem direcionado, como a gente vê aí na vida do apóstolo Paulo. Gente, eu citei 2 Timóteo 4, mas agora eu quero aqui literalmente abrir a Bíblia, encaminhando a conclusão e ler esse texto, né? Ler esse texto aqui, onde o apóstolo Paulo orienta o apóstolo, o pastor Timóteo. É o final da vida do apóstolo Paulo, né? Então já é ele idoso, vendo que está chegando ao fim. Os versículos 7 e 8 aqui dizem o seguinte, vou ler o 6 também. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por sacrifício, e o tempo da minha partida, ou da minha morte, é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Lembra que ele falou de se esforçar, se disciplinar por uma coroa eterna, né? Ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará, quando naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vejam, o apóstolo Paulo aqui bem tocado pelo Espírito Santo,
concluindo a sua vida em paz. Ele, dentro dessa autossuficiência colérica, né, foi moldado. Quando tem aquela palavra aos Coríntios, no capítulo 12, que ele diz assim: para que eu não me ensoberbecesse, Deus permitiu que eu tivesse um espinho na carne. Quer dizer, esse temperamento também foi apaziguado, domado com o dom da humildade que vem do Espírito Santo, e ele foi direcionando tudo para a honra e para a glória de Deus. Ao ponto de dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ao ponto de dizer com força, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a vida do apóstolo Paulo aí, um pecador, importante dizer, né? Lá em Romanos capítulo 7, ele deixa isso muito claro: o bem que muitas vezes quero eu não consigo fazer, o mal que eu detesto, esse eu faço. Miserável o homem que sou, que tenho o Espírito Santo, mas tenho o pecado vivendo em mim. Ou seja, ele é um de nós, um pecador. Ele não é alguém, um super-herói, né? Mas é alguém que alcançou feitos heróicos mediante a sua fé, sua obstinação, sua dedicação e principalmente a ação do Espírito Santo em sua vida. Onde ele então anulou-se, esvaziou-se e disse assim: pela graça somos salvos mediante a fé. E ele diz: eu sei que isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nem eu e ninguém mais se glorie. Esse é o apóstolo Paulo, então, em sua personalidade, em seu temperamento, usado pelo Espírito Santo para os seus propósitos. Eu quero concluir desejando que Deus nos abençoe e que sejamos também personalidades, pessoas, eu e cada um de vocês, independente do nosso temperamento, mas que sejamos usados, tocados e guiados pelo Espírito Santo, para ter uma vida com sentido, com propósito e também, por que não dizer, com determinação. E que o amor seja esta marca de tudo o que fizermos. O amor revelado em Jesus e o amor que queremos revelar e alcançar para mais e mais pessoas. Que a vida do apóstolo Paulo também nos inspire nesse aspecto e nesta caminhada. Muito obrigado por todos vocês que acompanharam esse momento de estudo. Eu me despeço de cada um, dizendo e entregando uma bênção que o apóstolo Paulo tantas vezes entregou em seus escritos e suas viagens. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Valeu, pessoal! Nós teremos um próximo vídeo na semana que vem, falando então de novo do apóstolo Paulo na perspectiva das suas viagens e das suas cartas, dos seus escritos. E queremos mais uma vez nisso refletir, anunciando, vivenciando Cristo, que é para mim e que é para todos. Até a próxima!